Olá! Essa é a quarta e última parte da aula 25 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos apresentando as transformações de funções. Nessa parte da aula, faremos alguns exercícios simples de transformação. Nesse primeiro exercício, é dada a função f de x, cuja expressão é essa que aparece aqui, e cujo gráfico é a curva vermelha que aparece tanto na figura da esquerda como na figura da direita. Este gráfico aparece duas vezes, só para que as curvas não fiquem muito superpostas umas às outras, de tal maneira que fique praticamente impossível visualizar cada curva. Seja dada então a curva vermelha em qualquer um dos dois gráficos. Qual será a cor do gráfico da função g de x que é definida por x ao cubo sobre 2 menos x ao quadrado menos 3? Nesse momento, se você não quer ouvir um spoiler, deve parar o vídeo. Supondo que você tenha parado o vídeo tempo suficiente para decidir qual dessas quatro outras curvas corresponde ao gráfico da função g, observe aqui que a função g foi obtida tomando-se a função f e subtraindo-se de f o valor 3. Neste caso, então, temos g de x igual a f de x menos 3. Quando subtraímos de uma função uma constante real positiva c, o que acontece com o gráfico da função é um deslocamento vertical para baixo. Sendo assim, acertou quem respondeu que o gráfico da função g corresponde à curva verde da figura do lado esquerdo. Meus parabéns se você acertou a resposta desta pergunta. No nosso segundo exercício, temos mais uma vez uma função f, que nesse caso é módulo de x, que corresponde à curva vermelha tanto na figura da esquerda como na figura da direita. E desejamos descobrir qual é a cor do gráfico de g de x igual a módulo de x menos 3. Pare então o seu vídeo e responda a essa pergunta. Supondo que você tenha de fato parado o vídeo a tempo de responder a pergunta, vamos lembrar que a expressão de g é dada por g de x igual a f de x menos 3. Observe que, onde havia x na expressão original, há agora x menos 3. Se você se lembra, então, dos deslocamentos de gráficos de funções, certamente se lembrará que, quando subtraímos uma constante real positiva de x, provocamos, na verdade, um deslocamento horizontal do gráfico da função para a direita. Sendo assim, a resposta correta desta questão é a letra D, que indica que o gráfico é a curva roxa. Note que a curva roxa é obtida deslocando-se a curva vermelha para a direita. Apesar de semelhante aos anteriores, o exercício número 3 é bem mais desafiador. Neste caso, temos uma função f cuja expressão não é conhecida e que corresponde mais uma vez à curva vermelha mostrada na figura. Desejamos descobrir qual é a cor do gráfico associada à função g de x, que é 3 menos f de x. Você deve, então, neste momento, parar o vídeo e responder a pergunta. Muito bem, você deve ter parado tempo suficiente e já deve ter selecionado uma das outras 5 cores. Vejamos, então, qual foi a transformação adotada para converter f em g. Observe aqui que f foi multiplicada por menos 1, o que é representado pelo sinal negativo que aparece na frente de f. Além disso, somamos a f a constante 3. Então, neste caso, a função g foi obtida em dois passos. Em primeiro lugar, transformamos a função f multiplicando sua expressão por menos 1. E, em segundo lugar, somamos 3 unidades.
Pois bem, quando multiplicamos uma função por menos 1, o efeito é a reflexão do gráfico da função com relação ao eixo x. A curva que mostra essa reflexão é a curva verde exibida na figura. Observe que a curva verde é a curva vermelha refletida em torno do eixo x. Entretanto, a função g tem uma transformação a mais, que é a soma de 3 unidades. Sabemos que, ao somar 3 unidades a uma função, o seu gráfico é deslocado para cima. Sendo assim, devemos pegar a curva verde da figura e deslocá-la para cima em 3 unidades. Apesar de não haver a escala aqui no gráfico, fica claro que a única curva que satisfaz a essa condição é a curva azul, que corresponde à letra A das nossas opções. Parabéns, então, a você que respondeu na letra A. O nosso quarto exercício envolve o espichamento ou encolhimento do gráfico de uma função. Seja dada, então, a função f definida por x² menos 2x, que é apresentada em vermelho tanto no gráfico da esquerda como no gráfico da direita. O objetivo do exercício é determinar a cor do gráfico da função g de x, que é dada por f de 2,5x. Apenas para deixar claro qual é a expressão de g, embora esta não seja a questão central do exercício, observamos que g vai ser, então, 2,5x ao cubo menos 2, que multiplica 2,5x. Isso corresponde a 15,625x ao cubo menos 5x. Essa é a expressão de g de x. Agora, vamos dar algum tempo para você responder a questão. Faça isso nesse momento, pausando o vídeo. Muito bem, agora que você já deve ter feito a seleção de uma das 4 cores apresentadas aqui, vejamos qual é a transformação que leva f em g. Repare que, neste caso, a função g é obtida multiplicando-se x por 2,5. Quando multiplicamos a variável x por uma constante positiva dentro da expressão da função, o que ocorre é um espichamento ou um encolhimento horizontal do gráfico da função. Sendo assim, descartaremos o desenho da esquerda, que mostra o espichamento ou encolhimento vertical da função. Nos ateremos, então, ao desenho que aparece do lado direito. Temos que decidir, então, entre a curva laranja e a curva roxa. Repare que o número que está sendo multiplicado aqui é um número maior do que 1. Entretanto, chamando este número de c, o espichamento ou encolhimento horizontal é dado por 1 sobre c, o que significa que um número maior do que 1 corresponde não a um esticamento, mas a um encolhimento do gráfico da função, o que é o contrário daquilo que ocorre quando o espichamento ou encolhimento é na vertical. Sendo assim, a resposta correta desse exercício é a letra D, o gráfico roxo. Mais uma vez, temos aqui um exercício um pouco mais complexo envolvendo transformações de funções. Nesse exercício é dada a função f de x, que é igual a raiz de x, cujo gráfico corresponde à curva vermelha mostrada na figura, e desejamos descobrir qual é a curva associada à função g de x, que é 2 raiz de x menos 1. Como sempre, você deve parar o vídeo neste momento e tentar resolver por conta própria o exercício. Supondo que você tenha parado o vídeo e que possamos prosseguir, repare que, neste caso, a função g foi obtida a partir de f adotando-se
duas transformações? Tendo em vista que f é a raiz de x, então esta é f, a função g foi obtida multiplicando-se f por 2 e subtraindo-se 1 do resultado. A multiplicação de uma função por uma constante real maior do que 1 provoca o espichamento vertical do gráfico. Neste caso, então, saindo da curva vermelha, deveríamos ter uma curva mais espichada na vertical, o que indica que podemos ter a curva verde ou mesmo a curva laranja. Note que as curvas azul e roxa envolvem um encolhimento do gráfico. Além disso, repare que depois da primeira transformação, também subtraímos uma unidade do valor da função. E a subtração de uma constante positiva do valor de uma função provoca um deslocamento vertical para baixo. Sendo assim, o gráfico da função g foi obtido a partir do gráfico da função f, primeiro esticando esse gráfico na vertical e depois deslocando a curva resultante para baixo. Observe que, das curvas verde e laranja, a única que satisfaz a essas duas transformações é a curva laranja, que é, portanto, a resposta deste exercício. Completando a nossa lista, neste sexto exercício, precisamos determinar a função g, que é obtida a partir da função f, que é x ao quadrado, movendo-se o gráfico de f 5 unidades para baixo e 4 unidades para a esquerda. Sabemos que para mover o gráfico de uma função 5 unidades para baixo, é preciso subtrair de f de x o valor 5. Além disso, para mover o gráfico 4 unidades para a esquerda, somamos 4 unidades a x. Observe, então, que o movimento para a esquerda envolve somar 4 unidades à variável e o movimento vertical para baixo envolve subtrair 5 unidades do valor de f. Esta é, portanto, a nossa função g. Agora, usando a expressão da função f, podemos escrever g de x igual a, em lugar de x aqui, colocaremos x mais 4. Então, teremos x mais 4 ao quadrado menos 5. Essa é a função g solicitada no exercício. Apenas por diversão, vamos pegar um programa de traçado de gráficos e vamos desenhar o gráfico da função f, que é x ao quadrado, bem como da função g, que é x mais 4 ao quadrado menos 5. Feito o gráfico, vemos aqui em vermelho a função f e em azul a função g. Observe que o gráfico da função g foi obtido deslocando-se a curva vermelha 5 unidades para baixo e, em seguida, 4 unidades para a esquerda.